A luta sempre foi algo presente nas nossas vidas, seja por animes, filmes ou séries, ou até mesmo por prática de algum de nós. Mas quando falamos em mídia, tem uma que consegue cativar até mais que nos momentos de adrenalina. E é claro que estou falando de jogos de luta. A pré-história dos jogos de luta. Pode-se dizer que começou assim a ter os antepassados dos jogos de luta lá para os anos 70. Não tem muitos exemplos, mas tem alguns como o Heavyweight Champion da Sega. Mas nos anos 80 foi quando saiu muito jogo mesmo, que vieram várias artes marciais, vieram jogos de boxe, mais jogos de boxe, teve muito jogo de karatê e kung fu. Os exemplos de jogos são boxing, saiu para Atari na época que começou a mudar assim, de arcade para console. De karatê tem o Karate Champ, que veio depois de karatê, e karateka, que eles, por mais que sejam todos de karatê, dá pra notar uma evolução no sistema dos jogos, uma evolução nas animações, principalmente com o karateka. E o jogo de kung fu, eu não vou saber pronunciar o nome, vai estar aparecendo aí na tela. Ele junto com outro jogo que saiu nos anos 80 chamado Galactic Warriors, eles introduziram essa parada de ter barras de vida, que tem até hoje um padrão, todo jogo de luta tem que ter, basicamente. Exato, e também tem que analisar a época, os anos 70, os anos 80, a gente tinha uns daqueles filmes de luta, a gente via o Bruce Lee, o Van Damme, a gente via essa galera lutando nos filmes, e obviamente isso chegou nos games, então a gente teve os jogos de luta nos arcades que foram sendo portados aos poucos assim pros consoles. Os clássicos. Em 1987 nasceu o pai dos jogos de luta. Só pode ser o Street Fighter. Obviamente. Nele era bem simples o jogo, não era nenhuma inovação técnica ou foi um grande sucesso econômico. Mas ele foi bastante revolucionário nos seus conceitos. No jogo a gente controlava o Ryu, que estava na sua trajetória para se tornar o grande lutador das ruas. Mas o interessante mesmo do Street Fighter foi a introdução dele a combos, a time, se tornando um jogo realmente de estratégia na hora de você jogar o jogo. A Capcom também lançou 2 tipos de arcade para o jogo, sendo o lendário e conhecido até hoje com 6 botões e um joystick, e um outro bem exótico com 2 punch pads, onde os jogadores precisam dar socos em botões gigantes e o sistema calculava se era um golpe fraco, médio ou forte. Era um tipo de arcade caro e que apresentava problemas na precisão e na sua longevidade. Como citado antes, o Street Fighter 1 não foi o sucesso que deu a franquia, isso aconteceu no 2. Com o Street Fighter 2 nasceu a grande época dos jogos de luta, os jogos de ouro, que aconteceu em 1991. O Street Fighter 2 ele tinha 8 personagens jogáveis que são conhecidos até hoje. E junto dele teve várias versões diferentes, como o Street Fighter Turbo, Alpha, entre outras versões que traziam especiais novos, combos, trazia também mecânicas de acelerar o jogo, por exemplo. E com esse sucesso que o Street Fighter 2 teve, ele possuiu arcades em vários lugares diferentes. Então, todo lugar que você fosse, você ia poder encontrar um arcade de Street Fighter, seja numa rodoviária, ou seja, você no bar de esquina do seu bairro, que você ia poder encontrar uma máquina dessa para jogar com um primo seu. E foi com o modo versus do jogo que possibilitou esses duelos entre jogadores que nasceu o conceito de esportes, que é bastante conhecido até hoje, e foi com o Street Fighter 2 que nasceu isso. Verdade, o primeiro Street Fighter que eu joguei, na real acho que jogo de luta no geral foi o 2, mano. Eu gostava muito de jogar sozinho. Mas vamos falar de um jogo muito bom, bem revolucionário, Mortal Kombat, mano. Não dá pra falar de jogo de luta sem falar do jogo mais violento, marcado justamente por ser violento e também muito bom, mano. Sub-Zero wins flawless victory fatality. Mortal Kombat ele foi criado por 2 caras, Ed Boon e John Tobias, trabalhavam na Midway. Eles queriam basicamente concorrer contra Street Fighter, e eles resolveram apelar um pouquinho pro lado da violência. Tudo isso começou com uma licença do filme Soldado Universal, do Van Damme.
Só que teve um probleminha que a licença expirou, mas eles mantiveram a ideia pra fazer um jogo novo. Ao invés de usar uma coisinha diferente, né, que é muito marcante nos primeiros Mortal Kombat, é que ao invés de usar sprites desenhados, como todos os outros jogos na época, no geral, eles resolveram usar atores reais com um fundo chroma key. Aí eles chamavam pessoas, elas ficavam fazendo pose, depois eles recortavam várias imagens e faziam um videozinho funcionar no jogo. Tem várias coisas marcantes, assim como o botão de defesa, ao invés de andar para trás. Então ele já tinha uma diferença assim de outros jogos, como o Street Fighter. E é claro, muita violência e os famosos fatalities, que eu acho bem que foram tão... dá pra ver que eles foram tão marcantes que eles são usados pra qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que você sente que humilhou alguém, você fala, tomou um fatality. Exatamente. E vale lembrar que o Mortal Kombat ele criou aquele selo de classificação etária. É verdade, tem isso também. Então, se hoje a gente tem classificação etária para os jogos, é por culpa do Mortal Kombat que trouxe essa violência. Outra curiosidade é que a Midway ela foi vendida para a Warner, ou seja, ela não é uma empresa mais independente. Hoje o Mortal Kombat é da Warner Bros. Todos os jogos, de repente filmes também que podem sair, todos eles estão na mão da Warner. A gente falou do Mortal Kombat, mas não tem como deixar de fora a CNK. A CNK, após os 7 meses assim, do lançamento do Street Fighter 2, lançou o seu primeiro jogo, assim, que foi o Fatal Fury. Fatal Fury, você tinha 3 personagens controláveis, mas o que era interessante dele era a sua história. Ele tinha aquela ideia de multiverso compartilhado, algo bem da Marvel que a gente vê hoje em dia. E a CNK tentou fazer jogos de histórias com jogos de luta, algo que não era tão comum, já que a história dos jogos era sempre deixada de lado quando eram jogos de luta. Então, depois de Fatal Fury, em 1992, surgiu o Art of Fighters, que fazia parte desse universo do Fatal Fury, também contando com histórias diferentes, tendo dramas familiares, com histórias diferentes se passando no mesmo universo, até chegar no jogo da SNK que eu acredito que seja o mais famoso, The King of Fighters 94, o clássico KOF. O KOF, ele consiste em luta 3 contra 3. Você escolhia 3 personagens e o seu adversário escolhia 3 personagens e vocês brigavam no 3v3 ali pra ver quem era o melhor. E o jogo continuou lançando versões até 2003, ou seja, muitas versões diferentes saíram do jogo com números diferentes. E o KOF ele foi muito famoso aqui no Brasil, porque as máquinas de arcades do KOF não eram caras. Eu mesmo joguei KOF num arcade, num posto de gasolina perto de casa. Então, o KOF é um jogo que veio para países assim de segundo mundo mais fácil do que o Street Fighter e principalmente o Mortal Kombat. E as mecânicas criadas por esses jogos criou o pilar dos 3 jogos de luta, que é Street Fighter, Mortal Kombat e o Street Fighter, cada um com sua característica, com carregar especiais, soltar os fatalities, combos com timing, e criou essa época da década de 90 dos jogos de ouro assim de luta. Jogos de luta 3D. Mas antes de realmente falar dos jogos de luta 3D, a transição, queria falar antes sobre os crossovers, cara, que simplesmente teve uma onda de jogos de luta que eram ou misturando personagens e universo com outros jogos de luta ou com coisa nada a ver, tipo o Marvel vs Capcom, que acho que é um dos mais famosos desse. Teve vários em fliperamas, até várias vezes para alguns consoles também. E eu lembro de um jogo específico que eu joguei bastante. E ele era de Play 1, mas eu não jogava no Play 1, eu jogava em um emulador de vários consoles, que era o Capcom vs SNK. E eu gostava muito dele porque eu achava a animação bem bonitinha e os ataques bem fluidos, diferentes, tanto do Street Fighter quanto os Street Fighter da época, quanto os jogos da SNK. Verdade. Agora a transição de jogos de 2D para 3D, ela foi meio coisada. Ela não deu muito certo na época em que o 3D praticamente não existia, porque os jogos de luta eles praticamente foram feitos para ser 2D. Não, eles foram feitos para ser 2D. Você tem o personagem que pula e vai pelos lados. Não tem como trabalhar com 3 dimensões assim, certo? Bem, até tinha, mas nessa época não. Então saiu vários jogos ruins.
Mas depois de um tempo vieram alguns que envelheceram melhor, tipo os jogos de Dragon Ball, por exemplo, né? E já falando dos 3D, eu acho que um dos que mais se destaca hoje em dia, mas que já existe há um bom tempo, começou no Nintendo 64, é o Super Smash Bros. Mas é discutível se ele se classifica ali direito. Algumas pessoas falam que na verdade ele é um brawler, mas ainda é um jogo de meter porrada. Exato. Então é um jogo de luta ainda. Quando falamos de jogos 3D, alguns podem vir à cabeça e tal, mas nenhum foi um tão grande sucesso assim. Mas a gente teve o Virtual Fighters, que foi um jogo que possibilitou que a gente fosse para os lados para poder esquivar e não só para frente e para trás, como era os jogos 2D. E junto dele veio outros jogos como o Fighting Vipers e o Dead or Alive. Mas não demorou para os jogos clássicos migrarem para o 3D. O Mortal Kombat 4 e o Street Fighter X vieram com essa vertente de ser 3D e foram completamente tenebrosos, sendo fracassos comerciais, tanto que ninguém nem lembra desses jogos possivelmente. Mas, para não falar que não teve nenhum sucesso fora o Smash Bros. De jogos 3D, a gente teve a Namco, que trouxe o Soul Calibur com o Soul Edge e o Soul Calibur, são dois jogos diferentes, que deixou o Mortal Kombat e Street Fighter por muito tempo assim, de lado na cena dos jogos de luta. Agora, falando nos jogos de luta na atualidade, após esse período no final dos anos 90 até os anos 2000, Street Fighter dá uma chacoalhada no mercado com o novo Street Fighter 4 em 2008, revitalizando a franquia, trazendo a sua fórmula original e mecânicas mais acessíveis que agradavam os veteranos e traziam um novo público. Por causa disso, apareceram novos rivais, os mesmos rivais antigos no mapa, como o Mortal Kombat, que decidiu lutar de volta com o Mortal Kombat 9, após um período de experimentações que deram um reboot na série, sendo até hoje um dos queridinhos da franquia. E trazendo de volta aquela rivalidade do MK com o Street Fighter. Em paralelo, outros jogos tiveram destaque, sendo eles alguns de anime, como Dragon Ball FighterZ, que também fez muito sucesso junto com jogos de Naruto 3D, como Naruto Ninja Storm, e outros jogos como Dragon Ball Budokai foram lembrados. Além disso, também teve o Super Smash Bros. Ultimate, um jogo muito bom inclusive, e ainda teve outros em pegada de anime, como Blast Blue Central Fighting e Guilty Gear Strive. E pensando nos jogos de luta na atualidade, pensando no futuro dos jogos de luta, a gente vê franquias como The King of Fighters voltando. A gente viu o lançamento nesse último ano do Street Fighter 6 com campeonatos até. E também teve o Mortal Kombat 1, não sei o porquê voltaram pro 1, mas é um reboot também da série, assim como foi o Mortal Kombat 9. E a gente teve outros projetos, como o projeto da Riot Games, com o Projeto L, que é um jogo de luta ambientado no universo League of Legends, que é um jogo que eu confesso que eu tô bastante animado para jogar, porque ele parece realmente muito bom. E a gente não pode deixar de fora aí os campeonatos, obviamente, porque essa onda de campeonatos de jogos competitivos nasceu com jogos de luta. A gente tem a EVO, que merece um vídeo inteiro só para explicar o que é a EVO e sua história, que é simplesmente o maior campeonato do mundo de jogos de luta. E simplesmente a gente tem aquela parte histórica do Daigo e do Justin em 2004, que foi ele simplesmente defendendo todos os golpes do especial da Chun-Li. Foi simplesmente algo incrível e que arrepia até hoje. E dando um exemplo de evento que aconteceu, que eu tava incluso, foi na CEMADEC do ano passado, 2023, que teve um mini campeonato de Mortal Kombat 11, que eu estava lá jogando, e o ganhador
foi Gabriel Gonçalves, de InfoM na época, que ele ganhou jogando de Scorpion. Eu joguei contra ele de Scorpion e eu apanhei para ele, porque o cara ele já sabia jogar um pouco. E foi simplesmente uma experiência incrível assim no EFRN Parnamirim. Eu só conseguia jogar com o Noob Saibot e nem direito saiu. E acho que algo que é legal em relação aos campeonatos é que eles trazem um pouco da estética de campeonatos de lutas reais, tipo naquele momento de encarada dos oponentes. Tem toda aquela questão de criar tensão entre os oponentes até chegar no momento mesmo. Tem toda essa estética de uma luta real, só que no videogame. E sempre com respeito. Eu vou dar um exemplo de campeonato que eu vi algumas Às vezes, respeita às vezes. Às vezes. Mas a gente teve... Eu não vou lembrar o nome, vai aparecer aqui magicamente na tela. Mas foi o campeonato de Street Fighter 6 que garantia uma única vaga para o campeonato mundial do Street Fighter 6. E simplesmente foram 3 dias de jogos seguidos. Então imagina, basicamente dezenas de pessoas jogando Street Fighter 6. Dias e mais dias sem parar para conseguir uma única vaga no campeonato. E foi algo muito incrível de ver jogadores de alto nível que se empenham para jogar esse jogo. Mas e você? Qual é a sua conexão com jogos de lutas e quais você jogou durante a sua vida? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo seu e comenta aí o que você acha de jogos de luta.